Boa noite, seja bem-vindo para mais uma reflexão nesta noite de domingo. Hoje nós vamos começar uma nova série de reflexões chamada Timóteo, Vivendo a Missão. Veja, nós acabamos de encerrar nos nossos domingos à noite uma série de reflexões na qual nós analisamos e estudamos Mateus capítulo 28, versos 19 a 20. Ali nós lemos esse texto que é chamado de Grande Comissão para entender qual é a missão que o Senhor Jesus Cristo nos dá. Nós aprendemos muita coisa interessante ali. Nós aprendemos que nós somos chamados, como discípulos de Cristo, a dar continuidade ao seu ministério aqui na Terra, anunciando a salvação a todas as pessoas. Nós entendemos que essa é uma missão dada a todo seguidor do Senhor Jesus Cristo, não apenas aqueles 11 discípulos que estavam com ele, mas todo aquele que hoje, ainda hoje, é discípulo do Senhor Jesus. Nós entendemos que nós não podemos apenas esperar que as pessoas venham até nós, mas nós temos que ir a elas para contar a elas, anunciar a elas o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós entendemos que não podemos fazer acepção de pessoas, mas devemos ir a todas as pessoas de todas as línguas e de todas as nações. E devemos chamar essas pessoas a que sejam discípulas do Senhor Jesus Cristo, se comprometendo com Ele com um compromisso público e visceral, através do batismo. Devemos levar as pessoas a entender que seguir a Cristo é um exercício de obediência à sua palavra. E por fim, nós recebemos sobre nossas vidas a promessa que o Senhor Jesus Cristo faz ali, a de que Ele estará conosco no exercício da missão todos os dias, até a consumação dos séculos. Tendo feito toda essa série de reflexões, nós já entendemos o que é a missão que o Senhor Jesus Cristo nos dá. Mas agora nós precisamos tentar entender como viver a missão que o Senhor Jesus Cristo nos dá. Uma coisa é o que nós devemos fazer, outra coisa é como nós realizaremos tudo isso que nos foi dado a fazer. Como nós podemos colocar em prática toda essa missão que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Essas são respostas que nós vamos buscar nessa série de reflexões sobre os livros de Timóteo. Essa série chamada Timóteo Vivendo a Missão. Nós vamos ler essas duas cartas e buscar respostas para as nossas vidas hoje. Em pleno século XXI, como eu posso aplicar esses princípios bíblicos à minha vida e à missão que eu estou vivendo no Senhor Jesus? Veja, as epístolas de Paulo a Timóteo são muito interessantes, mas infelizmente elas são muito negligenciadas pela maior parte dos cristãos. Os pastores e missionários normalmente amam as epístolas a Timóteo, mas a maior parte dos cristãos ignora, porque elas são chamadas de epístolas pastorais. Nas cartas a Timóteo, Paulo fala de pastor para pastor. Veja, Timóteo era esse jovem que foi pupilo e aprendiz de Paulo, e que depois Paulo deixou pastoreando a igreja de Éfeso. Então, Paulo escreve essa carta a Timóteo para justamente instruí-lo no seu ministério. Essa é a hora em que muita gente pensa, peraí, pastor, peraí, Vladek, então essas duas cartas de Timóteo não tem nada a ver comigo? Tem a ver com você que é pastor, mas comigo não. Eu não sou pastor, eu não tenho chamado pastoral, eu não sou missionário, então o que eu teria para aprender com essas cartas pastorais de Paulo para Timóteo? Esse é um pensamento que passa na cabeça de muitas pessoas, por isso que, como eu disse, muitos cristãos ignoram a importância de 1º e 2º Timóteo. Mas veja, o equívoco aqui é o seguinte: 1º e 2º Timóteo não foram cartas escritas para pastores e missionários. 1º e 2º Timóteo foram cartas escritas para todas as pessoas que estão vivendo na missão. Timóteo tinha a sua missão clara e específica, pastorear a igreja de Éfeso. Mas você, como cristão, também tem a sua missão específica de viver o ID do Senhor Jesus Cristo, viver a comissão do Senhor Jesus Cristo no seu ambiente particular. O que nós faremos aqui ao longo desses estudos é olhar para as epístolas de Timóteo, aprender quais são os princípios que Paulo está ensinando para Timóteo realizar bem a sua missão e aprender com eles como Timóteo realizou bem a missão e como eu posso realizar essa missão da mesma maneira. Como nós hoje podemos, no nosso contexto cultural e social, cumprir bem a missão que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Mas aí muita gente fica ainda com uma segunda dúvida. Peraí, Vladek, tem mais uma coisa. Você não acha que esse estudo está um pouco fora de hora?
Hoje em dia o mundo, está todo mundo falando sobre essa epidemia do Covid-19. Você não acha que tinha que pregar alguma coisa sobre isso? Você tem certeza que esse é o melhor momento para falar sobre missão? Nós estamos todos trancados em casa, de quarentena. Como é que a gente poderia cumprir a missão hoje em dia? Tem certeza que esse é o melhor momento para falar sobre isso? Tenho sim. Porque veja, se você entendeu bem qual é a missão que o Senhor Jesus Cristo nos dá, Ele não nos chamou para de vez em quando cumprir a missão. Ele não nos chamou para tirar um dia da semana para participar de atividades de evangelismo e assim cumprir a missão. Nós somos chamados a viver a missão o tempo todo, em tudo que fazemos, em quaisquer circunstâncias que nós estejamos. Então eu espero que você não tenha suspendido o cumprimento da missão na sua vida, porque nós estamos de quarentena, mas que você tenha adaptado o cumprimento da missão na sua vida nesses dias que estamos reclusos. Há inúmeras maneiras como você pode se adaptar e continuar realizando a missão, mesmo em quarentena. Entrando em contato com as pessoas que você conhece, perguntando se elas precisam de algo, se oferecendo para ajudá-las, se prontificando, principalmente se essas pessoas forem idosos. E você pode usar essas situações para falar às pessoas sobre o amor de Cristo e a salvação que só há nele. E veja, além disso, nós cremos que o Senhor cuida de nós e que em breve nós retornaremos às nossas atividades normais. E nós cremos tanto nisso, que nós não vivemos apenas olhando para o hoje, mas já vivemos olhando e planejando o amanhã. Esses dias de quarentena nós nos perguntamos, como podemos hoje de quarentena cumprir a missão que o Senhor Jesus nos deu? Mas também nos perguntando-nos, como poderemos, quando sairmos da quarentena, realizar e cumprir a missão de maneira ainda melhor no mundo em que nós estamos? Nós confiamos tanto no Senhor, que nós não estamos vivendo nossa quarentena focados no medo ou na apreensão. Estamos vivendo a nossa quarentena focados na missão que nós temos para realizar no mundo. Nós não olhamos apenas para o hoje, mas já sonhamos e planejamos o amanhã, como realizaremos ainda mais da missão. Por isso eu quero te convidar, abra sua Bíblia e leia comigo 1 Timóteo, primeira epístola a Timóteo, capítulo 1, versos 1 e 2. Ali, Paulo escreveu assim para ele: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo a ordem de Deus nosso Salvador e de Cristo Jesus nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Nesses dois breves versículos, Paulo faz apenas a introdução da sua carta. Apesar dele e Timóteo se conhecerem muito bem, Paulo faz questão de começar se apresentando, como era costume nas cartas da época. E veja, Paulo se apresenta e a única credencial que ele mostra é que ele é apóstolo do Senhor Jesus por ordem de Deus Pai e do próprio Cristo, nosso Senhor. Paulo poderia se apresentar de muitas maneiras diferentes, mas ele faz questão de só dizer que ele é apóstolo, ou seja, um mensageiro enviado, um embaixador do Senhor Jesus Cristo. Mas ele ainda faz questão de acrescentar que ele não escolheu ser apóstolo, ele foi nomeado, ele foi ordenado apóstolo pelo próprio Deus Pai e pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo endereça sua carta para Timóteo, a quem, como nós já mencionamos, ele chama carinhosamente de seu filho na fé. Quem nos conta um pouco mais sobre Timóteo é Atos capítulo 16, verso 1 a 3. Esse texto nos conta que Timóteo era esse jovem que morava numa região chamada de Derbe e Listra, e ele era filho de um pai grego e de uma mãe judia que cria no Senhor Jesus Cristo. Esse jovem ele tinha um excelente testemunho de vida, todo mundo que conhecia Timóteo falava bem dele. E por isso Paulo e Silas pegam Timóteo e levam para ser um ajudante e aprendiz na segunda viagem missionária que eles fizeram pregando o evangelho por todo mundo conhecido da época. Timóteo foi por muitos anos aprendiz, companheiro e amigo de Paulo, inclusive durante os 2 anos em que Paulo esteve preso em Roma. Você encontra isso lá em Atos capítulo 28. Durante o tempo de Paulo na prisão, nós estamos falando ali de por volta 60, 62 depois de Cristo, Paulo ficou sabendo que a igreja que ele tinha fundado em Éfeso estava sofrendo muito. A igreja estava sofrendo com problemas com doutrina, problemas de relacionamento e até mesmo algumas perseguições.
E por isso Paulo escreveu uma carta a essa igreja, chamada Epístola aos Efésios, que você encontra na sua Bíblia. A maior parte dos historiadores do Novo Testamento concorda que depois desses 2 anos preso em Roma, Paulo foi libertado e viajou novamente com Lucas e Timóteo, revisitando algumas daquelas igrejas que eles tinham fundado. Uma das igrejas que eles fazem questão de passar é justamente a igreja em Éfeso. Eles querem saber como as coisas estão acontecendo lá. Quando eles chegam em Éfeso, Paulo percebe que a igreja realmente enfrentava muitos problemas. Que aquela igreja precisava de amparo, precisava de ajuda. Mas Paulo não pode ficar muito mais tempo porque ele tem outras igrejas a assistir. Então, ele deixa Timóteo como pastor daquele local. Algum tempo depois, Paulo fica sabendo que Timóteo está lá realizando a obra, mas está enfrentando dificuldades também. Então, Paulo escreve uma carta diretamente a Timóteo, com conselhos para que ele consiga cumprir bem a sua missão de pastorear aquela igreja. A carta que Paulo escreve a Timóteo é justamente essa que nós lemos. E nós lemos agora na introdução Paulo dizendo o seguinte: Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Com essa saudação, basicamente Paulo está dizendo: meu filho, para realizar a missão que está diante de você, você precisará, antes de mais nada, de graça, misericórdia e paz da parte de Deus. Graça, misericórdia e paz. Essas são palavras que nós usamos muito no contexto das igrejas, né? Mas você sabe bem o que elas significam? Misericórdia e paz a gente até sabe, mas você sabe bem o que significa graça no contexto da palavra de Deus? Graça, em termos teológicos, é definida como o favor divino que o homem não merece, mas que em sua soberania e bondade Deus decide lhe dar. Em termos mais simples, graça é um favor que você não merece, mas que mesmo assim o Senhor resolve, por bondade, por generosidade, te dar. O que Paulo está dizendo é: meu filho Timóteo, para realizar a missão que está diante de você, você precisará de misericórdia, você precisará de paz, mas você precisará também que o Senhor te conceda muitos favores que você mesmo não merece. Veja, Timóteo tinha à frente de si um desafio que era muito maior do que ele mesmo. O que estava diante de Timóteo eram desafios que ele não podia vencer sozinho, que ele não tinha condições de vencer pelas suas próprias forças. Por isso Paulo diz: você só dará conta da missão se o Senhor te fizer muitos favores, se o Senhor te conceder graça, misericórdia e paz. E eu penso que o texto bíblico que melhor nos esclarece sobre isso é Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14 nos conta de um momento em que os hebreus, o povo de Deus, já tinham sido libertos da escravidão do Egito. E agora eles estavam em uma região desértica, às margens do Mar Vermelho, para continuar a sua caminhada. O que acontece ali é que o faraó, que havia libertado o povo hebreu, se arrepende. Ele resolve ir atrás do povo com seus exércitos para matar e levá-los de volta à escravidão, aqueles que sobrevivessem. O povo de Deus se encontra numa situação extremamente difícil, uma situação terrível, porque não havia o que fazer. De um lado havia o exército egípcio se aproximando para matá-los ou prendê-los, e do outro lado havia o mar. Eles não podiam vencer os exércitos egípcios de um lado, mas eles também não podiam atravessar o mar a nado. Não havia saída, não havia o que fazer. O problema que estava ali diante do povo era muito maior do que as capacidades do próprio povo. O Senhor, então, através do seu servo Moisés, abre o mar para que o povo pudesse atravessar. Se não tinha saída, não tem problema. O Senhor vai lá e cria uma saída para o seu povo. Os hebreus atravessam o mar a pé, com o pé em seco, e os egípcios ficam do outro lado. Quando depois os egípcios tentam atravessar indo atrás do povo hebreu, o mar se fecha, os egípcios são engolidos e morrem afogados. Veja, quando o problema era maior do que o povo podia suportar, quando o problema era maior do que o próprio povo podia resolver, o Senhor foi lá e trouxe uma solução a eles. O Senhor foi lá e resolveu Ele mesmo. O Senhor deu a saída que o povo precisava para escapar e conseguir viver. Naquele ato, o Senhor teve misericórdia do seu povo. O Senhor concedeu a sua graça ao seu povo, seu favor imerecido ao povo,
fazendo um ato de misericórdia para que através desse ato de misericórdia o povo pudesse viver e reencontrar a paz. Antes o povo estava apavorado e perdido. O Senhor teve graça para com eles, fez um ato de misericórdia, o povo teve vida e paz novamente. Assim, fica claro para entender o que Paulo está dizendo aqui a Timóteo, né? Timóteo, você também tem diante de si um problema que você não tem como resolver pelas próprias forças. Você tem uma missão muito maior do que você à sua frente. Mas, para isso tudo, eu te desejo a graça, a misericórdia e a paz do Senhor. Eu penso que essa é uma lição muito importante para nós hoje em dia por dois motivos. Primeiro, porque nós já estamos vivendo uma luta que é maior que nós mesmos. Nós estamos enfrentando essa pandemia do Covid-19. Todos nós estamos de alguma maneira lutando contra ela. Mesmo nós que estamos apenas permanecendo em nossas casas, estamos fazendo a nossa parte para lutar contra essa pandemia. E muita gente está assustada com o que está acontecendo no mundo, porque é algo que as gerações que existem hoje sobre a Terra nunca viram nada parecido. De fato, essa doença é assustadora porque ela é maior do que a minha saúde, é maior do que a sua saúde, é maior do que a saúde de cada um de nós. Essa doença é inclusive maior do que os sistemas de saúde de todos os países do mundo. Nós precisamos também da graça, da misericórdia e da paz de Deus para lutar essa luta. Nós precisamos da graça, da misericórdia e da paz de Deus para suportar esses dias de confinamento, de quarentena que nós estamos enfrentando. Mas em segundo lugar, isso também é importante, esse texto também é importante, porque em quarentena ou não, nós todos, cristãos, temos diante de nós uma missão que é muito maior do que nós mesmos. A missão de, nesses dias de quarentena, sermos sal e luz no mundo, anunciando com nossas ações e com nossas palavras a salvação do Senhor Jesus Cristo. A missão de usar toda e qualquer circunstância que nós vivemos para testemunhar a salvação do Senhor Jesus Cristo às pessoas que não o conhecem. Essa missão também é maior do que cada um de nós. Nós também precisamos da graça, da misericórdia e da paz de Deus para cumprir essa missão. E aí eu te pergunto, isso tudo te assusta? O que nós estamos vivendo hoje no mundo de alguma maneira te assusta? Porque você reconhece que é maior do que você mesmo? A missão que o Senhor Jesus Cristo nos dá te assusta? Porque te parece tão complexa e tão difícil? Saber que nós temos à nossa volta e à nossa frente lutas e desafios maiores do que nós mesmos te assusta de alguma maneira? Veja, a Bíblia tem duas notícias para você. Duas notícias, uma boa e uma ótima. Duas notícias para Timóteo, duas notícias para você e duas notícias para mim. A boa notícia, a primeira notícia, é que se as nossas lutas e desafios são maiores do que nós, não tem problema, eles não são maiores que o Senhor. O exército egípcio era muito maior e muito mais forte que o povo hebreu. No entanto, o Senhor era ainda maior do que o exército egípcio. O Senhor venceu os egípcios e deu a vitória ao seu povo. Se você olhar a Bíblia em 1 Samuel, você vê que Golias era muito maior e muito mais forte do que Davi. Mas o Senhor, no entanto, era muito maior que Golias. O Senhor venceu Golias e deu a vitória a Davi. Veja, a boa notícia para Timóteo é que se a missão que Timóteo tinha diante de si era muito maior do que o próprio Timóteo, no entanto, ela não era maior do que o Senhor. O Senhor era maior do que a missão, e ele a venceria e daria a vitória a Timóteo. A boa notícia para nós é que se a nossa luta e a nossa aflição hoje são maiores do que nós mesmos, não tem problema, não são maiores do que o Senhor. O Senhor vencerá nossas lutas e dará a vitória a nós. Da mesma maneira, se a nossa missão é maior do que nós, ela não é maior do que o Senhor. O Senhor a conduzirá, o Senhor a vencerá e nos conduzirá nela. Mas como eu disse, há uma segunda notícia no texto bíblico. A segunda notícia é a ótima notícia. E a notícia é a seguinte: a graça, o favor imerecido de Deus, a misericórdia
e a paz que Timóteo precisavam para vencer a sua missão, para cumprir a sua missão, já estavam disponíveis a ele. Da mesma maneira, a graça, a misericórdia e a paz que você e eu precisamos para vencer esses dias de instabilidade que estamos enfrentando, já está também disponível a nós. A graça, a misericórdia e a paz do Senhor que nós precisamos para viver a missão que o Senhor nos dá, também já estão disponíveis a nós. A graça, a misericórdia e a paz do Senhor se chamam Jesus Cristo na Bíblia. Paulo ensina lá em Romanos capítulo 5, verso 8: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo está dizendo que a prova de que o amor do Senhor está sobre nós é que Cristo morreu por nós, sendo que nós somos apenas meros pecadores. A prova de que a graça, a misericórdia e a paz do Senhor já estão sobre nós é o Senhor Jesus Cristo. Ainda em Romanos, mas no capítulo 8, verso 32, Paulo diz: aquele que não poupou nem seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Paulo questiona: se ele não poupou nem mesmo o próprio filho, mas entregou o seu filho à cruz por nós, como ele não considerará todas essas coisas que nós precisamos gratuitamente por sua graça, tudo que nós precisamos? Se ele nos ama a ponto de nos dar até mesmo seu filho, como também não dará a sua graça, a sua misericórdia e todas as demais coisas que precisamos? Veja, nós falamos de Êxodo, quando o Senhor resolveu o problema que o povo não conseguia resolver, concedendo sua graça, em um ato de misericórdia, dando vida e paz ao povo, não é? Veja, a história do Evangelho é exatamente essa. Todos nós, pecadores, condenados à morte pelo nosso próprio pecado. E não havia nada que nós pudéssemos fazer para resolver esse problema. Estávamos condenados à morte. Mas o Senhor, pela sua graça, enviou em um ato de misericórdia o Senhor Jesus Cristo ao mundo, que morreu na cruz do Calvário. E como diz Hebreus, abriu um novo e vivo caminho para que nós tenhamos novamente acesso ao Pai. Por meio de Jesus Cristo, esse novo e vivo caminho, nós temos vida do outro lado. Nós temos novamente a paz de Deus sobre nós. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte e o poder do pecado, para que a graça de Deus, a misericórdia de Deus e a paz de Deus estejam sobre nós. Timóteo, meu filho, sabe essa graça, essa misericórdia, essa paz que você precisa, já estão sobre você. Meu irmão, minha irmã, sabe essa graça, essa misericórdia e essa paz do Senhor Jesus Cristo que você precisa para vencer esses dias de quarentena, já estão sobre você, que se chama Jesus Cristo. Sabe essa graça, essa misericórdia, essa paz que nós precisamos para cumprir a missão que o Senhor Jesus Cristo nos deu, já está sobre nós. Ela se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é tudo o que nós precisamos. Só o que nós precisamos é mergulhar cada dia mais no Senhor Jesus Cristo. Mergulhar em Cristo através da leitura da Bíblia e meditação na Palavra de Deus. Mergulhar em Cristo através da oração, através do louvor. Só o que nós precisamos é mergulhar cada dia mais em Cristo para encontrar a graça, a misericórdia e a paz do Senhor sobre as nossas vidas. Que mergulhados em Cristo, desfrutando da sua graça, da sua misericórdia e da sua paz, você e eu possamos vencer esses dias de incertezas e possamos sair deles melhores, maiores, mais firmes e enraizados em Cristo, para aí sim cumprirmos bem a missão que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Vamos orar. Pai, mais uma vez, muito obrigado pela Tua Palavra e muito obrigado por tudo que ela nos ensina, Pai. Muito obrigado porque a Tua Palavra nos ensina sobre a missão que devemos cumprir, mas a Tua Palavra também nos ensina como devemos cumprir essa missão.
Muito obrigado porque a Tua palavra é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Muito obrigado porque a Tua palavra nos mostra que o Senhor é maior do que as nossas lutas. Então, por piores que elas sejam, tudo que nós precisamos fazer é confiar em Ti, Pai. Dá-nos sempre essa certeza. Reforça em nossos corações a certeza de que o Senhor é por nós, o Senhor está cuidando de nós e o Senhor vai à nossa frente, vencendo as lutas que nós mesmos não podemos. Pai, obrigado porque a Tua palavra nos revela o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, vencendo o poder do pecado que nós mesmos não podíamos vencer, pelo nosso bem, para que nós tivéssemos salvação, vida e paz. O Senhor nos concedeu a Tua graça em Cristo Jesus e realizou esse ato de misericórdia. Agora nós pedimos, Pai, que todos nós sejamos guardados debaixo da Tua graça, da Tua misericórdia e da Tua paz, e assim vençamos esses dias e cumpramos a missão que o Senhor tem para nós. É no nome santo do Senhor Jesus Cristo que oramos e agradecemos por tudo, Pai. Amém. Deus abençoe a sua vida.